Olá, está começando mais uma edição de Síntese. Você, amigo da TV Justiça, já sabe. É a oportunidade de rever os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que aconteceram durante a semana e que você pôde acompanhar em direto do plenário. Hoje, nós vamos rever destaques das sessões dos dias 12 e 13 de agosto de 2009. Lídia Leite, há vários processos que vamos rever hoje, mas eu tenho a impressão que nós poderíamos falar assim, grosso modo, já para chamar a atenção do telespectador, com relação a um deles, na quarta-feira, que foi um processo que levou a uma discussão extremamente interessante, que foi a gripe A, que acabou sendo tema de debates no plenário. E na quinta-feira o grande destaque que foi o julgamento do creditamento do IPI. E por mais interessante que pareça, às vezes nós pensamos que uma ação que chega ao Supremo Tribunal Federal não possa influenciar diretamente e tão próximo a vida das pessoas que fazem parte da sociedade, como, por exemplo, um julgamento que trata de uma questão de constitucionalidade de uma lei, poderia ser interpretada pelos ministros na medida em que o país passa por uma situação de gripe como esta. E também a questão do crédito, que várias empresas que tratam de exportação, trabalham com esse ramo, teriam interesse em assistir à sessão plenária da quinta-feira justamente para saber a definição que o Supremo deu a respeito desse imposto. Detalhes nós vamos saber daqui a pouquinho. Vamos começar com o primeiro julgamento, que é destaque na sessão plenária do dia 12 de agosto, quarta-feira. A reclamação 2817, Estado da Bahia versus Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Relator, ministro Carlos Aires Brito. Uma ação contra uma decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que reconheceu aos procuradores jurídicos autárquicos e procuradores fundacionais o direito à equiparação de vencimentos com os procuradores do Estado. Bom, aqui, lógico, já temos uma pergunta. Lídia, qual é a diferença entre estas categorias? Procuradores autárquicos e procuradores fundacionais e procuradores do Estado. Bem, a primeira diferença básica seria que um procurador do Estado, ele faz a defesa daquele ente federativo, por exemplo, um procurador do Estado da Bahia vai fazer as defesas judiciais onde a Bahia, o Estado da Bahia, tiver parte em algum tipo de processo. Já os procuradores autárquicos e fundacionais, eles defendem a autarquia ou a fundação pública da qual eles fazem parte. Então, por exemplo, um procurador do Banco Central. O Banco Central é considerado uma autarquia, então um procurador autárquico. Já, por exemplo, uma fundação pública teria um procurador de fundação. Nesses casos, tanto o procurador autárquico quanto o procurador fundacional fazem parte da administração indireta. Já os procuradores de Estado são procuradores da administração direta. Todos defendem aqueles entes que fazem parte, mas cada um na sua especificação, no seu ramo. Bom, trata-se de uma reclamação, como vimos. Portanto, ataca uma decisão que seria contrária a um ato que seja, por sua vez, contrário ao entendimento do STF. É a característica exatamente desse tipo de ação. Por exemplo, se há uma decisão do Supremo com uma determinada, num determinado sentido, qualquer entidade que tome uma atitude que seja diferente daquilo que é determinado numa situação semelhante, poderá ser objeto de uma reclamação no Supremo. A decisão, neste caso, ofenderia a autoridade de decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade número 112. Em 24 de agosto de 1994, o plenário julgou procedente esta ação para declarar a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Constituição do Estado da Bahia. Temos a Constituição Federal e cada Estado também tem a sua respectiva. Entre eles, trecho do artigo 3º, que dizia: a cujos procuradores autárquicos e fundacionais e servidores estáveis, bacharéis em direito, que exerçam atribuições de natureza jurídica na data da promulgação desta Constituição, é garantida sempre isonomia de vencimentos e vantagens com os procuradores do Estado. A base da reclamação seria que a sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública seria exatamente contra a definição desta ADI, que considerou esta isonomia como inconstitucional, como veremos no voto do ministro relator Carlos Aires Brito. Reclamada, em verdade, revigora a isonomia remuneratória dos procuradores autárquicos e fundacionais. E, nessa medida, eu tenho que diz respeito à eficácia vinculante da referida decisão proferida por esta Corte na ADIM 112, ainda que na sentença reclamada não haja expressa referência ao artigo 3º do ADCT da Constituição baiana.
Claro, senhor presidente, que nada impede que procuradores autárquicos e fundacionais venham a ter os seus vencimentos fixados por lei específica, no mesmo patamar remuneratório dos procuradores da administração direta. Mas é preciso que haja lei, ou seja, uma lei para cada classe de advogados públicos, fixando os respectivos valores. É dizer, necessário se faz que o padrão vencimental de cada categoria de procurador público, autárquico, fundacional, de Estado, seja fixado por lei específica. Um para a administração direta, portanto, outra lei para a administração autárquica e mais uma terceira lei para a administração fundacional. Se houver uma lei para cada categoria de procuradores, estabelecendo um padrão remuneratório numericamente igual, né? Aí se tem a conciliação do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal com o inciso 13 do mesmo artigo. Aliás, como ficou expressamente dito na ADIM 112, medida cautelar. Portanto, senhor presidente, eu estou julgando procedente a reclamação para cassar a sentença impugnada, tendo em vista que ela efetivamente promove equiparação entre as diversas categorias de advogados públicos. Eu estou julgando procedente. Houve debate neste processo, depois da apresentação deste voto do ministro relator, com observações feitas a partir do voto do ministro Ricardo Lewandowski, sobre o que considerou uma espécie de queima de etapas, ou como ele mesmo disse no plenário, o governo da Bahia teria vindo ao Supremo Tribunal Federal de per saltum, quando poderia ter usado de outros meios jurídicos contra a decisão. Lídia, aí é uma questão interessante, porque é uma corrente que raciocina nesse sentido sobre a necessidade, sobre um determinado entendimento de se utilizar de outros meios, como foi essa colocação do ministro Ricardo Lewandowski, e outra corrente raciocinando que, não, a reclamação é meio legítimo, já que houve uma decisão do próprio Supremo que foi desconsiderada, ou que houve uma sentença, no caso da Sexta Vara da Fazenda, no sentido contrário a uma decisão do Supremo. Isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal já, numa ação direta de inconstitucionalidade, que é a 112, já havia decidido que alguns artigos que faziam essa isonomia entre procuradores autárquicos, fundacionais e do Estado, era inconstitucional. Se vem uma sentença depois, ou uma decisão de tribunal, dizendo algo contrário àquilo que o STF já havia decidido, é possível, pela legislação brasileira hoje, ajuizar-se, então, uma reclamação. E o ministro Ricardo Lewandowski entende que o Estado da Bahia poderia ter usado de outro meio jurídico que não fosse já direto uma reclamação. Mas o que ficou prevalecendo no plenário do Supremo foi justamente o fato de que, se há um desrespeito, um descumprimento de uma determinação do Supremo e a lei permite o uso da reclamação, então é possível sim o Estado da Bahia chegar ao Supremo já diretamente com essa reclamação e pedir que a sentença, no caso da Vara de Fazenda Pública, fosse uma sentença cassada. E foi exatamente o que aconteceu, já que foi considerada procedente a reclamação nos termos do voto do relator. Outro destaque ainda da sessão de quarta-feira, ação direta de inconstitucionalidade 3430. Relator ministro Ricardo Lewandowski. As partes, Procurador-Geral da República versus Governador do Estado do Espírito Santo e Assembleia Legislativa do Estado. Uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Complementar número 300, de 2004, do Estado do Espírito Santo, que dispôs sobre a contratação de servidores em caráter temporário para atender a necessidade de excepcional interesse público e, abre aspas, autoriza o Poder Executivo a realizar contratação temporária de pessoa para atender às necessidades da Secretaria de Saúde e do Instituto Estadual de Saúde Pública, no caso do Espírito Santo. O argumento contra a lei é que o regime especial de contratação temporária deve atender a 3 pressupostos constitucionais: a determinação temporal da contratação, a temporariedade da função e a previsão legal dos casos de excepcionalidade do interesse público que determinam a contratação de novos servidores temporários. Alega ainda que haveria admissão de servidores para funções permanentes, o que seria vetado por causa da imposição constitucional do concurso público. O ministro Ricardo Lewandowski considerou a lei inconstitucional, como veremos agora em trecho do voto do relator. Mas esta história não para por aí e teremos desdobramentos muito interessantes.
Antes, vamos ao trecho do voto quando ele, ministro relator Ricardo Lewandowski, fala especificamente sobre a questão da inconstitucionalidade. Eu estou assentando a inconstitucionalidade desta lei, senhor presidente, na esteira do que foi consignado no parecer do Ministério Público e também da Advocacia Geral da União. E eu tenho entendido que as leis e as contratações só podem ser feitas quando constatada a necessidade de uma, enfim, efetiva e excepcional dessa contratação temporária de servidores. Esta é uma lei que se projeta no tempo e que permanece sem fazer alusão a situações peculiares, para mim é inconstitucional, senhor presidente. E logo em seguida, o ministro relator votou no sentido que, neste caso, se fizesse uma modulação de efeitos no julgamento da ação. Quer dizer, vamos repetir, considerou como uma lei sendo inconstitucional, mas falou nesta modulação de efeitos. Bom, o tema não é novo aqui no síntese, mas vamos lá novamente para uma definição sobre este termo, modulação de efeitos. A modulação de efeitos é uma teoria que é prevista na lei, que trata das ações diretas de inconstitucionalidade e muito utilizada pelo Supremo quando houver a necessidade de utilização, no sentido de que quando o Supremo declara que uma lei é inconstitucional, na verdade deveria-se então, desde o início, ou seja, desde o momento em que aquela lei começou a produzir os seus efeitos, ela não poderia ter entrado no mundo jurídico, já que é inconstitucional. Então, ela deveria não produzir nenhum efeito. Então, a declaração de inconstitucionalidade, como regra geral, ela tem que ser retroativa, acabando com todos os efeitos que a lei produziu durante aquele período, porque eram inválidos. Mas, por motivos de razões essencialmente jurídicas, de interesse público, por exemplo, para evitar algum tipo de dano muito grave, o Supremo pode determinar que aquela decisão seja modulada, ou seja, ao invés de dar um efeito retroativo a essa determinação, a lei poderia ser considerada inconstitucional a partir de um momento em que o Supremo determinar, por exemplo, do momento em que a decisão é proferida em diante, ou até mesmo de uma outra data que o Supremo determinar para que ela passe a produzir o efeito de ser inconstitucional. Então, a modulação é dar uma nova data sobre quando aquela inconstitucionalidade vai começar a produzir efeitos. O curioso é que a motivação do relator para propor esta modulação de efeitos foi por causa do pagamento já efetuado a pessoas contratadas e já pagas, ou seja, o impacto de uma aplicação plena e imediata da inconstitucionalidade da lei em relação a estes fatos já ocorridos. E com essa modulação, este efeito poderia ser atenuado. Só que o debate seguirá outro rumo. Antes, vamos ao trecho do voto do relator, quando ele fala sobre a modulação dos efeitos da maneira como, até então, ele, ministro relator, acreditava que deveria ser feita. O texto legal impugnado veio a lume em 2004, tendo sido seus efeitos prorrogados pela Lei Complementar 378/2006. A partir de sua edição foram efetivadas múltiplas contratações de pessoal que, salvo prova em contrário, a qual não integra os autos, prestaram serviço à administração pública. Seria iníquo, pois, que os contratados ou os próprios contratantes tivessem de repor aos cofres públicos as importâncias recebidas pelo serviço por eles prestados à coletividade com base numa lei complementar em relação à qual milita a presunção de constitucionalidade. Cumpre, assim, no meu entender, modular os efeitos da decisão para que não atinja fatos pretéritos constituídos à sombra de um contexto legal até então havido como rígido. Em face do exposto, eu concluiria, segundo meu voto, eu julgo procedente a presente ação direta para declarar inconstitucional a Lei Complementar 300/2004 do Estado do Espírito Santo, prorrogado pela Lei Complementar 378/2006, também daquele Estado, a contar da data da publicação do acórdão proferido nesta ADI, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/99. Então, estaria dando efeitos ex nunc à lei. A declaração. Logo após o voto do relator, a ministra Carmen Lúcia pediu alguns esclarecimentos sobre o caso e levantou uma questão. Vamos rever este trecho da fala da ministra no plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, dia 12 de agosto. A minha questão é só no sentido de se saber e se afirmar se estas contratações todas aqui previstas realmente desatenderiam ao artigo 37(9) da Constituição, ou se a aplicação dessa norma pode ensejar os excessos que são inconstitucionais, mas que aí não estariam previstas aqui. A circunstância de fazer referência
da Secretaria de Estado da Saúde não chega a me fazer levar a declarar inconstitucionalidade, porque tanto a saúde como a educação são os únicos casos previstos nas legislações estaduais, pelo menos do meu conhecimento em 17 estados, em que a professora hoje quebrou a perna e amanhã tem que ter aula, tem que ter a contratação temporária, porque o menino não pode ficar sem aula. O posto de saúde tinha um médico que adoeceu, tem que contratar. Se é declarada inconstitucional esta lei, complementar 300, portanto, não pode haver contratação no Estado do Espírito Santo em regime temporário para necessidade excepcional de interesse público. Qual que é a minha preocupação? Eles não vão poder contratar, porque não tem outra norma, e é preciso que haja. Segundo, neste momento nós temos a configuração de um quadro em que eventualmente vai se precisar sim, para fazer face a essa demanda excepcional nos postos de saúde, nos hospitais. Então, o que eu questiono com Vossa Excelência é se a só previsão aqui, Vossa Excelência está considerando excepcional pelo não atendimento, ou se não há como interpretar conforme a Constituição para salvaguardar que o que não se pode é fazer disto aqui, ao invés de uma chave para o poder público que precise entrar e contratar, uma gazua que quebra a porta do serviço público, que é a forma, do concurso público, que é a forma de ingresso no serviço. E qual seria a questão que influenciaria exatamente nesta necessidade de não se retirar um instrumento do poder público para que pudessem ser feitas contratações, particularmente no que se refere aos serviços de saúde? É exatamente a partir destas observações que surge um tema importante em discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Depois do intervalo, o combate à gripe A surge como tema fundamental dos debates sobre contratação excepcional de servidores para a área de saúde. Síntese, volta já.